Sabe, sempre que você estiver vivendo dias de caos, né, dias em que a tempestade pode se levantar, dias em que uma grande chuva que está caindo dentro de você faz com que você não consiga ver 10, 15 metros à sua frente, sempre que você estiver atravessando por uma grande neblina, você precisa entender que a única coisa que é requerida de você é você permanecer no caminho. Aleluia! Sabe que permanecer no caminho vai exigir de você atenção? Porque eu vou te falar, na pista, normalmente, nessa pista que estou falando, ela existe em duas vias, uma indo e uma voltando. E a única coisa que poderia me guiar dentro da via que eu estava indo eram as faixas que estavam dispostas naquela pista. Sempre, queridos, que as faixas, você pode entender hoje ou interpretar que as faixas são as palavras que Deus falou para você. Elas vão te guiar pelo caminho. Amém? Eu não sei se você sabe, mas mesmo em momentos, né, que houverem grandes tumultos na sua vida, eu quero que você entenda que a faixa sempre vai estar lá. A palavra sempre vai estar lá para conduzir você pelo caminho que você deve seguir. A palavra sempre vai estar lá para conduzir você, queridos, independente se a bússola natural, independente se o GPS natural falhou, saiba que a palavra de Deus nunca falha. E é interessante que nós saímos, quando eu fui naquela oportunidade para os Estados Unidos, né, nós viajamos lá cerca de 2.000, quase 2.400 quilômetros. Entre Orlando e Miami, não se me falha a memória, a distância é cerca de aproximadamente 400 quilômetros, não sei se mais um pouco ou menos um pouco, 400 quilômetros, irmão. Mas eu vou te falar uma coisa, queridos, nós saímos de dentro do aeroporto, pegamos um carro, e quando nós pegamos aquele carro, eu não conhecia nada, nunca havia andado no local. Para você ter uma ideia, existem pistas lá, nós temos uma aqui em Maceió, né, existem pistas, por exemplo, que tem 2 faixas, né, não sei se tem pista que tem 3 faixas, mas eu peguei pistas lá que eu contei 9 faixas no mesmo sentido. E sabe, queridos, quando existe um momento de uma bifurcação, não é como aqui, que é aquela bifurcação fácil, né, você pega a direita ou segue em frente, não, muitas vezes uma bifurcação tem 3 para um lado, 3 para o outro, 3 no meio. E sabe, você precisa se basear por um guia. Um GPS é algo que salva a sua vida numa condição daquela. E nós temos uma facilidade natural em confiarmos em um GPS, confiarmos em um celular, confiarmos em alguém que está nos guiando, nos conduzindo, queridos. Mas eu vou te dizer uma coisa, nós precisamos desenvolver confiança suficiente para confiar em Deus, que aquilo que Ele falou vai acontecer. Independente se você está vivendo dias em que você, sabe, pode olhar para um lado, olhar para o outro, dizer, esses são os melhores dias da minha vida. Ou se você está olhando para um lado, olhando para o outro, e pode estar dizendo assim, esses dias são os dias de caos que eu estou vivendo. Saiba que Deus quer conduzir você, tanto na abundância, quanto na escassez. Tanto na plenitude, quanto em dias de recesso. Deus quer conduzir você por um caminho sobremodo excelente. E sabe, queridos, pensando nesses pontos, né? O tema da minha ministração hoje é resgatando valores. Diga assim, resgatando valores. Sabe que existem valores que vocês precisam resgatar? Nós precisamos resgatar. Valores com relação à palavra, valores com relação ao Senhor, valores com relação à igreja local, valores com relação à liderança local, valores com relação aos irmãos, valores com relação ao evangelho. Valores que muitas vezes, pelo correr da vida, queridos, valores que muitas vezes, porque nós já estamos nessa vida de cristão já há 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, valores que ao longo desse tempo nós perdemos, irmãos, mas valores que um dia fizeram parte da nossa vida. Eu vou te falar uma coisa, queridos, aquilo que você vê valor, é isso que rege a sua vida. Se existe algo na sua vida que você não vê valor, nem se preocupe, porque isso nem está influenciando você. Mas se existe algo que você vê valor, eu vou te falar, é justamente isso que está ocupando seu pensamento e conduzindo seus passos. Por que foi que, por exemplo, Daniel, queridos, ele pagou um preço de estar na cova dos leões? Porque ele viu que honrar a Deus tinha valor. Porque José pagou o preço de ir parar dentro de um calabouço? Porque ele pagou o preço de dizer não à mulher de Potifar? Porque ele reconhecia que a honra a Deus estava acima daquilo que o natural podia lhe oferecer. Então resgatar valor é algo que nós precisamos estar promovendo sempre em nossas vidas. Olhando para um lado e para o outro, mas nunca deixando de considerar quem é o autor e consumador da nossa fé, que é o Senhor. Eu vou falar algo para você, queridos. Quando você vê valor em Deus, nas coisas que Deus vê valor, a sua vida muda por completo. Eu posso citar exemplos de homens na Bíblia que não viram valor em Deus.
e por isso tiveram a sua vida perdida. A exemplo do próprio Judas. Judas não via Jesus com o valor que Jesus possuía. O povo da família de Jesus, pelo menos no começo, não enxergava o valor que o próprio Jesus Cristo possuía. Os fariseus, saduceus, homens da lei daquela época, não conseguiam enxergar valor em Jesus. Por isso não puderam receber daquilo que o próprio Jesus Cristo tinha para lhe oferecer. É por isso que eu digo a você, tudo aquilo que você não vê valor, não consegue mudar a sua vida. Por que você está sempre incorrendo nos mesmos erros? É porque você não considera a instrução. Porque a Bíblia diz que aquele que atenta para a instrução prospera. Então Deus não tem para mim nem para você fracasso nenhum. Deus tem avanço, progresso, prosperidade, virtude, saúde, alegria, paz, bondade, longevidade. Deus tem tudo isso para nós. Se não estamos desfrutando de alguma forma, isso não é responsabilidade de Deus, isso é nossa responsabilidade. Mas algumas perguntas surgiram no meu coração e eu tenho certeza que de alguma forma elas podem abençoar você hoje à noite. A primeira delas é: que valor ou qual o valor que o Evangelho tem para você? Isso é uma resposta que você vai responder para você mesmo. Qual é o valor que o Evangelho tem para você? Eu me lembro que quando eu me converti, o Senhor começou a me lembrar essas coisas esses dias. Eu me lembro quando eu me converti, querido, sabe, eu me lembro da alegria do Evangelho. Não que eu não tenha essa alegria hoje, mas eu me lembro quando eu me converti, eu tinha lá o Novo Testamento que eu havia ganho, na época que eu era estudante, e eu andava de ônibus naquela época, irmão. E eu me lembro que muitas vezes eu ficava sentado, queridos, ao lado de pessoas dentro do ônibus, e pessoas começavam a olhar para mim, e eu olhava muitas vezes de lado e sabia que elas estavam olhando para mim. E eu lá comendo os evangelhos, lendo. Eu sempre gostei muito de ler Mateus, Marcos, Lucas e João, amo os evangelhos. E eu me lembro, queridos, que naquele contexto eu viajava naquelas palavras. Quantas vezes você viajou na palavra quando você se converteu? Quanto de valor você viu no Evangelho, naquilo que Jesus Cristo pregou, naquilo que os apóstolos pregaram, nas cartas de Paulo, no Novo Testamento, no Antigo Testamento? Quanto de valor você conseguiu ver nisso, no tempo, na época em que você se converteu? Será se hoje você não precisa resgatar esses valores na sua vida, irmão? Será se de alguma forma aquele homem, aquela mulher, sabe, veemente, aquele homem, aquela mulher firme, fervoroso, da época em que se converteu, será se esse homem, essa mulher permanece no dia de hoje ainda? Será se aquele amor por Jesus que um dia você teve, na época em que você entregou a sua vida a Ele, queridos, permanece ainda hoje? Ou de alguma forma esfriou? Resgate esses valores. Porque eu vou te falar uma coisa, queridos, para você resgatar algo que está em Deus, é só você abrir o seu coração, porque Deus, Ele vai mostrar para você o caminho. Sabe, nos momentos em que eu estava naquela neblina, queridos, só precisava fazer uma coisa: permanecer no caminho. Só existe algo para você hoje à noite: permanecer no caminho. Não se esquece tudo que você aprendeu, não se esquece da palavra que você recebeu, permanece no caminho, porque existe algo ainda que Deus quer fazer na sua vida, irmão. Sabe, eu estava falando com o Senhor, eu estava dizendo: Senhor, eu acho que o Senhor escolheu esse tempo para me provar. Porque eu quero que você escute isso, queridos. Deus nunca vai tentar ninguém, mas provar Ele prova. Sabe que sua fé vai ser provada, irmão? Sabe que eu tenho me encontrado justamente sendo provado naquilo que eu prego, irmão? Pastor, e agora? Não vou mais pregar nada para não ser provado em nada. Mas eu vou te falar: Ele sabe aquilo que você crê. Não encare isso como sendo algo ruim, como um Deus rancoroso, um Deus que quer colocar você em uma prova. Não estou falando sobre isso, irmão. Eu estou falando, queridos, que existem áreas em Deus que nós precisamos descobrir, e só vamos descobrir pelo fato de estarmos conectados com Ele. Sabe, é interessante que você é uma pessoa que muitas vezes prega que não tem medo, mas em algumas áreas você está despertando medo, ou tem tido medo despertado. Eu digo para você, irmão, o que você está vivendo não invalida a palavra. O que você está passando, o que você está vendo dentro de casa, com a sua família, com aqueles que estão ao seu redor, com aqueles que estão de alguma forma no seu trabalho, não invalida aquilo que você crê, irmão. Ainda que você não esteja vivendo, não esteja vendo, não se preocupa, porque vai chegar uma hora que vai acontecer. Vai chegar uma hora, queridos, que porque você creu, Deus vai honrar a sua fé, Deus vai honrar as suas declarações, Deus vai honrar aquilo que está no seu coração. Aleluia. Sabe, é interessante quando o apóstolo Paulo fala que o leve e momentâneo tempo de pressão não está para se comparar com a glória que em nós vai ser revelada.
E muitas vezes nós fazemos uma alusão a essa glória quando no dia que a gente vai ser arrebatado. Não, essa glória pode acontecer agora mesmo. Aquilo que você crê se manifestando. Aquilo que você crê, as pessoas olhando o que você vem declarando. As pessoas olhando o que você está falando. E chega uma hora que acontece. E aí a glória de Deus vem sobre você. Outro ponto também muito importante, queridos. Qual é o valor que a sua igreja tem para você? Qual é o valor que essa igreja representa para você? Qual é o valor que o Verbo da Vida Farol representa na sua vida, irmão? Porque eu me lembro de quando você chegou. Eu me lembro do quanto você era afogueado ou afogueada quando você chegou. Mas, querido, eu te pergunto uma coisa: será que aquele fogo do início é o mesmo fogo que te acompanha no dia de hoje, irmão? Eu pergunto a você, o que mudou? Porque muitas vezes nós estamos atribuindo que o mundo ao nosso redor está mudando. Mas a mudança muitas vezes está acontecendo dentro de nós. Aleluia, irmão. Qual é o valor que essa igreja tem para você? Lembra que eu falei lá? Tudo aquilo que você vê valor pode mudar a sua vida. Aquilo que você vê valor você considera, mas aquilo que você não enxerga valor não tem poder para fazer nada e nem mudar a sua realidade. Resgatando valores. Outra pergunta muito importante, queridos: qual é o valor que o irmão que está ao seu lado tem para você? Porque sabe, naqueles dias em que você está tão feliz que você só quer alguém para compartilhar o que você está passando? Sabe, naquele dia que você chega na igreja, ou que você está triste, cabisbaixo, e chega o irmão e dá uma palavra para você e levanta você, e daquele dia em diante você começa a olhar para o irmão de uma forma diferente, porque um dia chegou na igreja, estava triste, recebeu a palavra dele e ele mudou a sua vida. Que tipo de valor você precisa resgatar hoje? Será que irá o valor dentro da sua casa, da sua família, com relação ao seu marido ou à sua esposa? Será se é o valor com relação aos seus filhos? Será se você está com eles na mesma intensidade que você esteve no início do Evangelho? Ou será se por tanto pregar a palavra, você enjoou de pregar a palavra e agora considera que não mais vai acontecer? Eu vou te falar uma coisa, queridos: aquilo pelo qual você vê valor, você se esmera para fazer acontecer. O valor de algo, queridos, não está atribuído ao seu valor monetário, mas está atribuído ao quanto de honra nós podemos dar aquilo. É por isso que o apóstolo Paulo fala, queridos, que de muitos membros no corpo do homem, ou dos homens, quando ele fala isso, ele generaliza homem e mulher, que se dá muito valor do que muitos outros membros. E esses membros não estão tão evidentes. Mas eu vou te falar uma coisa, queridos: tudo aquilo pelo qual você dá valor pode mudar a sua vida ou destruí-la. Uma outra pergunta, irmão: qual é o valor que a liderança dessa igreja tem para você? Eu não me refiro somente a mim, mas a todos que fazem a liderança. De cada departamento, cada homem, cada mulher que tem dado a sua vida para cuidar de você em cada departamento. Qual é o valor que você tem dado a essas pessoas? Eu vou falar uma coisa para você, querido: se você não dá valor, aquilo que vem dele não pode mudar você, nem pode te acrescentar nada. Mas eu vou te falar, por menor que seja aquela pessoa, se você consegue enxergar valor nela, o que vem dela pode edificar a sua vida. Aleluia! Sabe, eu me lembro quando Jesus, queridos, ele estava diante de uma situação que as criancinhas começaram a ser barradas. E ele olhou para os discípulos e disse assim: olha, deixai vir as minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Jesus conseguia ver valor até mesmo em uma criancinha. Algo que aos olhos dos discípulos era um tipo de pessoas, ou era crianças que podiam atrapalhar o que Cristo estava pregando ou ensinando. Mas ele não via assim. Eu vou te falar uma coisa, queridos: considerar que algo atrapalha você ou te coloca para frente é só uma questão de visão, de ótica. Eu me lembro, graças a Deus eu não uso óculos, eu creio que eu nunca vou usar, não tem nenhum problema para você que usa, amém? Mas é algo meu. A minha visão é excelente, vai ficar cada vez melhor, amém, irmão? Mas eu me lembro que uma vez eu fui para um médico, um oftalmologista, e ele colocou, certamente você deve ter ido lá, ele colocou aquela máquina na frente, sei nem se ainda é assim hoje, né? E aí ele foi passando algumas lentes, irmão, e cada lente que ele passava, houve uma lente lá que ele colocou que embaçou tudo, irmão. Mas sabe, eu dizia para ele: essa não serve, né? E aí ele botava outra, ia melhorando, até que ele colocou uma lá que ficou a imagem tudo nítida diante de mim.
E isso me mostra muitas vezes, queridos, que para você ver algo da forma que é, o que você precisa mudar é a sua visão e não algo que está lá. As letras que eu me lembro que a letra que ele colocou naquele contexto foi a letra R, T e X. Não sei porque ele colocou R, T e X, né? Mas estava lá, R, T e X. A sequência era essa. Mas as lentes que ele estava colocando me impediam de ver e de ler cada uma daquelas letras. Elas estavam lá. Elas não mudaram ao seu formato. O R sempre foi o R, o T sempre foi o T e o X sempre foi o X. Mas a forma como eu estava olhando estava me impedindo de ler e decifrar como de fato elas eram. Eu vou te falar uma coisa, queridos. Muitas vezes é a forma como você está olhando e não como as coisas de fato estão sendo. Se você se permitir, queridos, que as suas letras proféticas ou a lente da visão do seu coração entre em operação, algo vai mudar em você. Eu me lembro de um homem lá em João capítulo 3 chamado Nicodemos, queridos. A palavra fala que Nicodemos foi ter com Jesus, irmão, à noite. Muito provavelmente para que as pessoas não reconhecessem quem ele era, não vissem que era um homem da lei, queria estar com Jesus naquele contexto. Mas ele foi lá, porque aquilo que ele precisava ouvir, receber, a sua curiosidade o induziu a descobrir algo que a sua mente natural não conseguia arrazoar, não conseguia pensar. Mas sabe, queridos, tem dois tipos de pessoas. Quando elas estão diante de coisas que elas não estão entendendo, tem pessoas que recuam. Mas tem outras que simplesmente vão lá e passam a explorar aquilo que não perceberam ainda. Então isso me mostra, queridos, que o que você não percebeu ainda não pode fazer parte da sua vida. Tudo aquilo que você não percebeu não tem como fazer parte de você, ainda que esteja lá. Não muda você, não conduz você nem para frente nem para trás, porque não é percebido por você. Quantas pessoas, irmão, na época de Jesus, elas passaram por ele? Quantas outras estavam doentes que não receberam a sua cura? Quantos casamentos foram destruídos? Quantas pessoas morreram de alguma doença mortal? Quantos, queridos, ouviram falar sobre a fama dele e não fizeram como Bartimeu? Quantos ouviram falar sobre a sua fama e não agiram como a mulher do fluxo de sangue? Eu vou te falar, irmão, é muito provável, queridos, que existam coisas que estejam passando despercebidas diante de nós e a gente não está conseguindo receber. Coisas divinas. É interessante, queridos, que muitas pessoas deixaram de receber de Jesus por conta de algo chamado familiaridade. Saiu do meio de nós, estava conosco, era um de nós. Foi isso que pessoas disseram para ele quando ele foi fazer uma visita na sua cidade natal. E por isso não conseguiram receber dele. Eu vou te falar uma coisa, irmão. Toda vez que você considera o divino como comum, o divino não pode vir para abençoar você. Mas se você, por outro lado, queridos, considera o divino como divino, e você lhe confere a devida honra, aquilo que Deus tem, está pronto para se manifestar em sua vida. Meu Deus do céu, oh, aleluia. Meu Deus, irmão, como isso está forte diante de mim. Sabe, sua vida é aquilo que você decide dar importância. Não sei por que eu estou falando sobre você hoje, pastor, mas eu me lembro de um exemplo dele. Eu me lembro, toda vez que ele vem pregar aqui, ele diz assim: rapaz, antes de eu passar no concurso do Tribunal de Contas, eu varava a madrugada enxugando. Eu colocava os pés numa bacia de água fria para poder passar no concurso. O que é isso, irmão? Valor. Tudo aquilo que você dá valor, queridos, é capaz ou abre-se um leque de importância com o poder de mudar a sua vida. Está aí. Ele podia hoje ser um flanelinha no meio da rua, se não tivesse feito aquilo que lhe veio ao coração. Irmão, vou te falar uma coisa, queridos. Sua vida não está mudando, não é por conta do ambiente que você está. Muito embora nós saibamos que o ambiente determina muitas vezes que nós vamos produzir, mas ele não é o principal responsável. Aleluia. Vou repetir. Muitas vezes você não está conseguindo produzir, desfrutar, viver do que Deus tem para você, não é por conta do ambiente. Porque o ambiente não é o principal fator ou agente de mudança de vida, mas é a sua decisão. É aquilo que você dá importância. Qual valor precisamos resgatar hoje? Qual área da nossa vida nós precisamos resgatar o valor hoje, irmão?
Eu vou te falar, se você não resgatar esse valor a tempo, é muito provável que passe por você como um ônibus que passa em um ponto. Depois que ele passa, queridos, aquele você não pega mais, mesmo correndo muitas vezes. Abre comigo, por favor, a tua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 2, verso 19. Tudo que você vê valor, você entrega a sua vida. Diga assim comigo, tudo o que eu vejo valor, eu entrego a minha vida. Oh, aleluia. Gálatas capítulo 2, verso 19. Oh, aleluia. Aqui é o apóstolo Paulo falando, diz assim, ó. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Meu Deus do céu. Verso 20. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Eu gosto quando Paulo fala sobre no verso 20, ele diz assim, ó, logo já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. Você pode dizer isso comigo? Diga assim, logo já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. Irmão, eu pergunto a você, não precisa você responder, Cristo de fato vive em você? Não, eu não estou me referindo ao fato dele ter vindo habitar dentro de você, mas eu quero que você entenda uma coisa aqui comigo. Paulo não está falando sobre a condição espiritual que ele está. Paulo está falando sobre morrer para si mesmo. Paulo está falando sobre expressar o caráter de Cristo. Paulo está falando sobre exalar o bom perfume dele. Paulo está falando sobre seguir os seus passos, seguir os seus caminhos. Paulo está falando sobre ver valor naquilo que Cristo via valor. Eu pergunto a você, quais são os valores que você precisa resgatar hoje à noite? Na sua igreja? Da sua vida pessoal, do seu relacionamento com seu esposo, com a sua esposa, com relação aos seus filhos, da sua liderança. Que tipo de valor você precisa resgatar hoje? Porque eu vou dizer para você, queridos, disso depende a sua vida. Aleluia! Vai comigo para a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, no verso 16. Oh, aleluia! Segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, no verso 16. Olha o que diz aí. A gente vai ler um pouquinho agora, só para você entender um pouco do que Paulo estava passando por Jesus. Diz assim, outra vez digo, ninguém me considere insensato. Todavia, se o pensais, recebei-me como insensato, para que ninguém me glorie um pouco. O que falo, não falo segundo o Senhor, e sim como por loucura, nesta confiança de gloriar-me. E posto que muitos se gloriam segundo a carne, também eu me gloriarei. Porque sendo vós sensatos, porque sendo vós sensatos, de boa mente tolerais os insensatos. Tolerais quem vos escravize, quem vos devore, quem vos detenha, quem se exalte, quem vos esbofeteie no rosto. Ingloriamente eu confesso, como se fôramos fracos, mas naquilo em que qualquer tem ousadia, com insensatez o afirmo, também eu tenho. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São da descendência de Abraão? Também eu. Sabe o que é interessante, queridos? Interessante é que o apóstolo Paulo está falando que muitas vezes nós suportamos coisas piores de lá do mundo, irmão. Do nosso tempo passado. E muitas vezes, como crente, nós estamos sendo crentes moles. E eu glorifico a Deus porque eu estou me incluindo nesse meio também. Sabe, Deus não chamou você para ser mole, Deus chamou você para ser forte, irmão. Sabe por quê? Porque na sua força nós somos fortes. Tem uma música que canta assim, na sua força sou forte, na tua riqueza sou rico. Olha aí, ó. Ah, pastor, é na riqueza dele, na força dele, na glória dele. É, irmão. Sabe por quê? Eu me lembro quando o apóstolo Paulo fala no próximo capítulo, no capítulo 12, existia um momento na vida do apóstolo Paulo que ele diz que por conta do zelo que ele tinha com as igrejas, o zelo que ele tinha com o evangelho, algo se levantou para poder pará-lo, irmão.
E ele vai orar ao Senhor, e o Senhor responde para ele: Paulo, minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então isso quer dizer que na tua fraqueza ainda há uma operação do poder de Deus. Você entendeu isso, irmão? Na sua fraqueza ainda há uma operação do poder de Deus. Ah, pastor, eu sou um simples vaso de barro. Graças a Deus, é para que a excelência da glória de Cristo se manifeste na sua vida, irmão. Não, você não é um coitado, irmão. Você é alguém que precisa se levantar hoje à noite. Você é alguém que precisa considerar o real valor que Deus considera em algumas coisas. Olha o que ele diz aqui, ó. Aleluia. Verso 24. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas. 1 vez apedrejado. Em naufrágio 3 vezes. 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar. Não sei nem o que é voragem, mas tudo bem. Em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigo de salteadores, em perigo entre patrícios, em perigo entre gentios, em perigo na cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigo entre falsos irmãos. Rapaz, o que Paulo está falando aqui é muito forte, irmão. Mas sabe por que Paulo suportou tudo isso? Porque Paulo enxergava valor no Evangelho. Porque Paulo enxergava valor na sua chamada. Porque Paulo estava olhando tudo aquilo que estava acontecendo com ele, não com os seus olhos naturais, mas com as suas lentes proféticas, com a visão que Deus tinha para aquilo. Olha o que ele continua dizendo aqui, ó, meu Deus do céu. Verso 27, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Rapaz, houveram momentos na vida de Paulo que ele precisou ficar nu. Olha o que ele continua aqui, ó. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Então isso significa, queridos, que não era somente aquilo que estava sendo proposto exteriormente, mas era algo interior que também o abalava. Não é assim que acontece com você, irmão? Quantas coisas na sua vida pessoal, quantas coisas, queridos, na sua vida pessoal, na sua vida de relacionamento, no seu trabalho, quantas coisas, queridos, vêm para entristecer você? Quantas coisas ao longo desse tempo têm tentado parar você no Evangelho? Quantas coisas, irmão? Agora eu te pergunto também, quantas coisas dentro de você têm sido os seus sabotadores? Tem de alguma forma se levantado contra aquilo que você crê? Quantas coisas? Eu vou te falar, irmão, para cada uma delas, você já é mais do que vencedor. Eu vou te dizer, para cada uma delas, Deus fala para você que já te deu força para você vencer e passar por cima delas, irmão. Isso não pode ser algo que constitua um medo, algo que possa fazer você retroceder. Não, isso é algo que tem que dar você gás, vigor, ousadia para você se levantar e fazer acontecer. Olha o que ele continua dizendo aqui, ó. Meu Deus do céu, irmão. Verso 29, quem enfraquece, que também eu não enfraqueça? Quem se escandaliza que eu não me inflame? Se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai de nosso Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o governador preposto do rei Aretas montou guarda na cidade dos damascenos para me prender, mas em um grande cesto me desceram por uma janela da muralha abaixo, e assim me livrei das suas mãos. Por que Paulo suportou isso tudo, queridos? Porque Paulo via valor naquilo que Deus enxergava valor. Irmão, toda vez que você deixa de dar valor àquilo que Deus vê valor, você perde a sua capacidade de discernimento. Vou repetir, toda vez que você não vê valor naquilo que Deus vê valor, você perde a sua capacidade de discernimento. Vou dar um exemplo aqui, Judas, irmão. Por que foi que Judas entregou Jesus? Por que foi que Judas trocou Jesus por algumas moedas de prata? Porque simplesmente, queridos, perdeu a sua capacidade de discernir quem estava diante dele, irmão. E por que ele perdeu aquela capacidade? Porque ele deixou de dar valor
ao que de fato tinha valor. Toda vez que você perde a sua capacidade de discernimento, você precisa fazer uma autoavaliação do que é de Deus que você deixou de dar valor. Aleluia! Abre comigo, por favor, a sua Bíblia. Vai comigo, por favor, a sua Bíblia no livro de João, capítulo 12, no verso 1. Eu gosto de pensar sempre, queridos, que eu não estou no Evangelho por causa daquilo que Deus tem para me dar. Amém? Você está no Evangelho por conta de algo que Deus tem para dar a você? Pois no dia que isso faltar, você vai cair fora. Não, você não pode servir a Deus, servir ao Evangelho, servir à igreja por causa de algo que essas coisas têm a oferecer para você. Porque no dia que faltar o que você tanto espera, a primeira coisa que você vai fazer é, como diz, né, o matuto, né? Você vai, vou dizer não, mas você vai, ai, Jeová, eu estou pregando para você o que Deus tem pregado para mim, amém? Eu tenho que pregar a vida que eu tenho. Muito embora eu creia também, irmão, que eu não vou pregar, nem sempre o que eu prego é o que eu estou vivendo, quero que você saiba disso, tá bom? Eu sou humano como você, mas eu quero que você entenda uma coisa, você tem um pastor que se esmera para fazer e andar naquilo que prega. Irmão, já preguei sobre dinheiro, estando liso, queridos. Eu não estou falando isso para você vir dar oferta não, tá bom? E também não é esse o caso que eu estou aqui agora. Porque a minha vida não invalida o que Deus falou na sua palavra, irmão. Aleluia. Então não se condenem porque de alguma forma tem áreas na sua vida que você não está conseguindo viver a palavra, irmão. A palavra ela não é invalidada por conta do seu testemunho. Pelo contrário, a palavra permanece lá. E isso é o que é bom. Eu gosto das palavras de Jesus. Eu me lembro de uma vez em Marcos 3,31, ele diz assim: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Confiar em algo que nunca mais vai passar é maravilhoso. É maravilhoso, irmão. Oh, aleluia! Tem uma outra música que diz assim: céus e terras passarão, mas as palavras não passarão. Oh, aleluia! Vai passar, meu filho! Mas essa palavra, como dizia, não sei se era minha mãe ou era algum amigo meu, jamais. Minha mãe, quando eu saio dos cultos, depois que eu saio aqui, ela me pega. Jamais, irmão. Jamais passará. Olha o que diz aí. Aleluia. Sabe, eu fico pensando, irmão, sabe qual é a resposta mais evidente da gratidão? A resposta mais evidente da gratidão é aquilo que sai de você. Eu vou falar de novo. Vou lhe perguntar: qual é a resposta mais evidente da gratidão? Não é aquilo que sai de você? É. Seja uma palavra, seja um gesto, seja uma expressão, sai de você. Essa é a expressão mais exata de gratidão. Você crê nisso, irmão? Estou sendo filósofo hoje aqui no púlpito. É que eu estou inspirado, meu Deus. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu falei nesse do apóstolo Paulo. Qual foi o maior exemplo de gratidão na vida do apóstolo Paulo? Ele entregou a sua vida por amor do Evangelho. O que dizer de Pedro, por exemplo? Nós sabemos, a história conta, né, que Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. O que é isso? Expressão de gratidão. Algo que sai de você. O que dizer, por exemplo, de José, de Daniel, de Davi? Homens que andaram, queridos, com Deus, homens que criam em Deus até o tutano, homens que não abandonaram o Senhor. Mas qual era a principal expressão de gratidão que vinha da vida desses homens? Não era a sua forma de agir? Não era aquilo que eles eram, aquilo que eles expressavam?
Então isso significa que a melhor forma de gratidão que eu posso ter para com alguém ou para com o Senhor, é a forma como eu vou me expressar. É aquilo que eu vou deixar sair de mim. Porque eu não sei se você sabe, queridos, houveram momentos que a palavra fala que o Senhor falou assim: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então isso quer dizer, queridos, que o povo glorificava a Deus com a sua boca, mas aquilo que saía deles estava distante de Deus. Isso não era gratidão. Eu vou te falar, irmão, aquilo pelo qual você é grato ao Senhor pode mudar a sua vida, irmão. Aleluia. Eu vou dar um exemplo para você, está fluindo agora. Aleluia. Você não sei se você lembra naquele contexto lá que Jesus curou 10 leprosos. Eu te pergunto, quantos voltaram para agradecer? O que voltou para agradecer saiu somente com a cura ou ganhou mais alguma coisa? Ganhou salvação, meu filho. Então isso me mostra que aquilo pelo qual eu sou grato ao Senhor, isso muda a minha vida, irmão. Aleluia. Eu pergunto a você, que valores, em quais as áreas você precisa resgatar hoje, irmão? Será se você tem vivido uma vida de crente somente por viver? Será se é porque é moda vir para a igreja no domingo à noite ou na quinta-feira, irmão? Ou é porque você vê valor nessa atitude de estar aqui? Não, eu não estou me referindo aos dias em que você não pode estar. Eu estou me referindo aos dias que você pode e não faz. Porque eu vou te falar uma coisa: você não é galardoado por aquilo que você não pode fazer. Você só é galardoado por aquilo que você pode fazer e faz. Porque o que você não pode fazer, dificilmente Deus vai te pedir. Pode ser que Ele peça. Se Ele te pedir, imagino eu que o galardão ainda é maior. Mas aquilo que tu pode fazer e não faz. Lembra daquela passagem, quando um pai chega para os 2 filhos, e a Bíblia diz que ele chega e diz assim: olha, vai lá e faz aquele trabalho para mim. Ele diz: vai, vou, e não foi. E chega diante do outro e pede: vai lá e faz aquele trabalho para mim. Aquele que disse que não ia, foi lá e foi. Pergunta a você, quem recebeu o galardão? Não foi aquele que disse que não ia e foi? Não tem nenhum problema, irmão, que em algum momento na sua vida você vai dizer um não para o Senhor, contanto que o resultado seja fazer a vontade dEle. Irmão, já disse muitos nãos a Deus. Aleluia. Sabe, esse dia nós estávamos lá, eu esqueci até de passar a foto para os meninos aí. Nós estávamos lá, pronto, no próximo culto, eu vou até pedir aos meninos da mídia aí que me lembrem para passar a foto lá da nossa igreja nova lá em São Miguel dos Campos. Amém? Nós já terminamos, quero agradecer a quem ofertou, né, para a gente terminar o prédio lá, ficou maravilhoso. Renato foi lá ontem, terminou de pintar, ficou show, irmão, bênção dos céus. Mas sabe, no final daquele sábado que nós estávamos lá, sábado passado, esse que passou o outro, eu me lembro que chegou um rapaz chamado Milton. E esse rapaz, ele chegou lá, irmão, e ele estava bêbado. E ele chegou lá, e eu vou te falar, eu estava sentado na tampa do carro, lá na carroceria, sentado, estava orando. E eu estava até em alguns momentos falando algumas coisas lá com o Sidomar, e a gente estava conversando, estava muito gostoso da conversa. E aí aquele rapaz chegou. E quando ele chegou, o Sidomar, provavelmente para não atrapalhar meu momento de oração, que eu estava ali na rua, sentado na carroceria do carro orando, e aí Sidomar foi lá e ficou falando lá com ele. E aí o Senhor falou comigo: existe algo em você para você compartilhar com ele, vá lá e faça. E aí eu parei a minha oração e eu me levantei, eu fui lá e comecei a conversar com aquele rapaz. E queridos, naquela conversa, ele daqui a pouco, ele começa a falar, né, deixando a entender que ele era uma pessoa que matava outras. E aí ele levanta a blusa e ele mostra: olha o que eu tenho aqui, ó. Era uma peixeira que não tinha mais tamanho, grande virada. E naquele momento, irmão, eu não vou negar para você que veio aquele medo, ó. Veio aquele medo, eu estava pregando para ele, eu sei lá se ele foi lá para me matar. E aí eu fiquei olhando para ele, olhei para a peixeira, e eu aproveitei aquela oportunidade para pregar com mais veemência o Evangelho. E a gente começou a pregar. Comecei a pregar o Evangelho para ele. Daqui a pouco ele diz assim: olha, eu quero levar você ali atrás. E veio aquela testificação no meu coração: vá. Aí eu disse: vou agora. Aí ele pegou a peixeira, tirou de dentro da bermuda, entregou a Sidomar. Quando ele virou as costas, eu peguei meu celular e também dei a Sidomar e fui com ele.
Cara, eu sou bobo, irmão. Demos o celular a ele e nós fomos lá atrás. Quando chegou lá atrás, ele disse, tá vendo aquela casa ali? Eu disse, estou. Ele disse, eu moro lá. Aí eu disse, graças a Deus. Ele disse, por quê? Porque está bem pertinho da igreja, vai vir para os cultos. E, irmão, nós começamos a pregar a palavra para ele. Daqui a pouco aquele cara começou a chorar. Um homem que estava falando sobre morte. Um homem que estava falando sobre coisas que você nem imagina, irmão. Começou a chorar. E daqui a pouco eu olho para ele, ele disse, você quer entregar a sua vida ao Senhor? Ele disse, quero. E, irmão, o homem estava bêbado, estava com cheiro forte de cachaça. Depois que ele entregou a vida ao Senhor, o cheiro de bebida foi embora, ele ficou sóbrio. E a gente começou a ficar alegre naquele lugar, irmão. Eu vou te falar uma coisa, vale a pena pagar o preço por conta do Evangelho, queridos. Sabe, eu tenho certeza, irmão, que é provável que nós tenhamos passado o dia todinho lá. A gente saiu, acho que eram umas 6:30 da noite, mais ou menos, naquele lugar. E só saímos aquela hora, porque Deus queria alcançar aquele rapaz. Eu vou voltar essa semana lá, e eu vou procurar ele. Porque eu sei que Deus tem algo na vida daquele rapaz. Irmão, eu tenho certeza que aquela igreja vai ter um grande testemunho por causa de um jovem como aquele que se converteu. Eu pergunto a você nessa noite, depois desse testemunho, irmão, quais são os valores que você precisa resgatar? Vamos começar aqui para poder finalizar, que só tenho 5 minutos. Olha o que diz aqui no livro de João, no capítulo 12, no verso 1. Oh, aleluia. Se é necessário, desculpe, eu estava aqui em 2ª carta aos Coríntios ainda. João 12, 1. Essa é uma passagem muito boa. Olha o que diz aí. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Não sei se você sabe, mas aqui conta a história de 3 irmãos, né? Marta, Maria e Lázaro. Houve um outro momento, em um outro contexto, que a palavra fala que quando Cristo estava ensinando, Marta estava muito atarefada com as coisas da casa, mas Maria estava sentada aos pés de Jesus, ouvindo o que ele tinha para falar. É interessante que nós temos muitas coisas a aprender com Maria, irmão. Sabe por quê? Porque Maria, em todo o tempo, Maria Madalena, em todo o tempo, era uma mulher que ela honrava a vida do Senhor. Ela honrava, e a forma como ela honrava o Senhor, pelo menos 2 formas estão escritas na Bíblia. Ela honrava sentando-se aos seus pés para ouvi-lo. E agora nós vamos ver que ela honrou Jesus de uma outra forma. Sabe, a honra, queridos, a Deus, ela pode ser expressa de muitas maneiras. Por exemplo, o simples fato de você estar sentado num culto como esse e não se levantar até que o culto acabe, é um tipo de honra ao Senhor. Eu não estou me referindo porque eu vi alguém se levantar, eu não quero que você encare isso como sendo uma mensagem para você, eu não sei quem foi, mas eu quero que você entenda que quando você permanece no culto até o amém vão em paz, isso é uma honra ao Senhor. Sabe, é interessante, queridos, porque Maria, ela honrava ao Senhor sentada aos seus pés, irmão. Isso era algo pelo qual ela via valor. Eu vou dar um exemplo da minha vida, queridos. Sabe qual foi a área mais difícil nessa igreja de deixar? Comunicação. A mídia ali, a mesa de som. Você lembra, mas se eu visse qualquer erro no som, eu me levantava e eu ia lá. Até que uma vez, queridos, eu não sei como você vai entender isso. Até que uma vez, quando eu fiz isso, fui no som, mudei lá uma configuração, ajudei os meninos. Quando eu sentei, aí eu ouvi uma batida de palmas. E uma voz dizia assim: muito obrigado por atrapalhar o culto. De onde veio, eu não sei. Quem sabe hoje, queridos, talvez, quando você fosse levantar para fazer alguma coisa na igreja, você escute essa voz. Muito obrigado por atrapalhar o culto. Valores, irmão. Valores. Qual é o tipo de valor que você precisa resgatar hoje? Quem sabe através dessa mensagem hoje, quando acabar a mensagem, que alguém suba aqui para trazer o dízimo e oferta, quando o dízimo e oferta acabar, que for os apelos, ou alguém para vir para a oração aqui, você permanece no seu lugar sentado. Porque eu vou te falar uma coisa: o que tem para esperar, deve esperar.
Olha o que diz aqui, queridos. Saía dias antes da Páscoa. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ressuscitaram entre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Quem era Lázaro? Alguém, um homem ao qual Deus o ressuscitara. Deixa eu te falar uma coisa, queridos. Muitos estudiosos acreditam que essa ceia, ela foi dada em comemoração ao fato de Lázaro estar naquele contexto, sendo ressurreto, alguém que já havia passado, né? Um capítulo antes, né? Lázaro foi ressurreto. Mas eu vou te falar uma coisa, queridos, eu não enxergo dessa forma. Sabe que existem momentos que Deus prepara para a honra poder chegar? Eu vou repetir isso. Tem momentos, queridos, que são preparados pelo Senhor para testar você, provar você. Jesus, queridos, houve um momento que ele predisse que Pedro iria negá-lo 3 vezes, e o momento chegou. Mas eu vou te falar, quando Jesus foi ressurreto, que ele se apresenta a Pedro, Jesus se apresenta a Pedro e Jesus fala para ele: Pedro, tu me amas? E ele, para cada resposta que ele tinha, Jesus tinha uma outra. E eu vou te falar, meu irmão, Pedro saiu daquela situação muito mais forte do que o que ele entrou. Sabe, querido, situações que levantam muitas vezes na sua vida, eu vou te falar, elas têm o potencial de tornarem você muito mais forte do que você realmente é hoje. Se vem de Deus ou não, só vamos saber na glória. O que eu sei é uma coisa, né? Nada ruim ou mal vem de Deus. Tiago fala que toda boa dádiva, todo dom perfeito desce lá do alto, do Pai das luzes, em que não há sombra, nem mudança, nem variação. Então, se tem algo de ruim acontecendo na sua vida, não é Deus. Mas eu vou te falar uma coisa, irmão, você pode sair dessa situação sem cheiro de fumaça. Lembra lá, Sadraque, Mesaque e Abednego? Eles foram colocados dentro de uma fornalha que nem foi feita para eles, irmão. 7 vezes mais aquecida. Mas eles não tinham medo, porque eles sabiam, queridos, em quem eles estavam crendo. Eles continuaram honrando ao Senhor, e independente se Deus fosse salvar eles ou não, foi isso que eles disseram. Eles disseram assim: fica sabendo tu, ó rei, que ainda que o nosso Deus não nos livre, não nos prostraremos a essa imagem. Irmão, que tipo de valor você precisa resgatar hoje? Será se existe imagem diante de você que você está se prostrando? Não estou me referindo a uma imagem de escultura. Mas eu estou me referindo a coisas que hoje são altares na sua vida. Que de alguma forma você continua se dobrando a isso. Tudo aquilo pelo qual você se dobra, você torna ele o seu Senhor. Romanos capítulo 16 fala sobre isso. Eu vou te falar uma coisa, queridos. Quando você honra ao Senhor e você se dobra perante Ele para aquilo que Ele tem a você, você está provando para você e para os outros que Ele é o seu Senhor. Vamos continuar aqui? Olha o que diz aqui, ó, verso 3. Então Marta, tomando uma lima de bálsamo de nardo puro, muito precioso. Meu Deus do céu. Sabe, me saltou algo aqui. Irmão, se o nardo era puro, é porque existia o falso. Pense comigo. Porque a Bíblia, porque o relato de João e dos outros evangelhos iriam se preocupar em dizer que o nardo era puro. Que importância tem isso? É porque tem tipo de adoração a Deus que nem é pura nem é verdadeira. Uma vez eu ouvi um relato, queridos, de uma pessoa que estava tirando uma foto no culto, e aí a pessoa tirando uma foto no culto, aí uma pessoa que estava do lado dela ouviu a pessoa falando isso, né? E aí passou o rapaz para tirar a foto, aí a pessoa chegou assim, viu que o irmão estava tirando foto, aí disse assim: não, peraí que eu vou fazer uma cara de crente, pra você tirar a foto. Aí, já viu? Já fez isso? Ela não é assim, irmão, meu Deus do céu. Pode ser que seja com você, mas provavelmente tem muita gente que passa por isso. Quem é que tira foto aqui na igreja? Arthur, Gustavo, Jorge.
Aleluia. Sabe, ela está passando lá, ele está passando lá e está tirando a foto. E aí você viu, rapaz, intensifica a sua adoração. Isso é o quê? Falsidade. Recebe galardão isso? Dificilmente. Então isso quer dizer, queridos, que o nardo, esse perfume era puro. Então muito provavelmente tinha um falso. Ela não adorou Jesus com nada falso, mas com algo verdadeiro. Sabe, meu irmão, vou te falar uma coisa. Uma adoração só tem valor quando tem valor para você. Se não tem valor para você, não tem valor para o Senhor. Olha o que diz aqui, ó. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso. Muito precioso, meu Deus do céu, muito precioso. Ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Eu fiz um estudo e descobri, queridos, que esse bálsamo aqui era cerca de 300 gramas desse óleo que foi derramado nos pés de Jesus. 300 gramas era considerado, 1 grama desse bálsamo era 1 denário. Então 300 gramas eram 300 denários. Se você, dependendo de como a gente considerar a densidade, a gente pode dizer, sem sombra de dúvida, que 300 gramas era mais ou menos entre 250 e 300 ml desse perfume. Eu não sei se você sabe, mas os perfumes mais caros, eles são vendidos em menores frascos. Por quê? Por causa do seu preço. Imagine comigo agora aí, um perfume de 300 ml. Normalmente o perfume que você compra, queridos, por maior que seja o preço, ele tem 100 ml. Um perfume razoável aí que a gente pode comprar no dia de hoje, né? Um perfume bom, ele vai custar aí algo em torno de 200, 300 reais. Imagine então um perfume que custaria hoje R$1.000. Você teria condições de ofertar isso ao Senhor? E aí isso me remete para uma outra coisa, que nem era o foco da minha ministração. Isso me remete para uma outra coisa. Como é que tem sido sua oferta ao Senhor? Porque eu vou te falar, meu irmão, aqui eram 300 dias de salário, mais de 10 mil reais no tempo de hoje. Você está disposto a ofertar ao Senhor tudo aquilo que você tem? Isso também é honra ao Senhor. Vamos continuar aqui, ó. Aleluia. Olha o que ele diz aqui, ó. Mas Judas, verso 4, Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isso disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixai-a, que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Queridos, para finalizar, eu quero extrair algumas lições muito importantes desse texto. E eu quero que você passeie com ele comigo nessa noite. Porque eu vou te falar uma coisa, queridos. Existem valores que nós precisamos resgatar. Valores com relação à nossa vida pessoal, valores com relação ao evangelho, valores com relação à igreja local, valores com relação aos irmãos na igreja, valores com relação à liderança, valores com relação ao nosso cônjuge, valores com relação aos nossos filhos, valores. Tudo aquilo que você vê valor, queridos, você se empenha para estar junto e para fazer acontecer. Uma coisa muito importante aqui, queridos, que eu vejo, né, na vida de Maria, que esse foi um gesto de um grande e devoto amor. Ela amava tanto ao Senhor, meu irmão, que ela não se preocupou com o que as pessoas iriam pensar dela. Será se assim tem sido nossos gestos, queridos? Sabe qual era o meu grande pensamento, grande receio quando eu me converti? Vou compartilhar com você. Eu me lembro quando eu me converti, eu não anunciei para todo mundo da minha rua que eu tinha me convertido, não. Mas nem precisou. O simples fato de eu sair todos os domingos à noite com a Bíblia debaixo do braço, fez com que um vizinho meu, o pai de um vizinho meu, vou nem dizer o nome dele, aquele abençoado, ele toda vez, meu querido, que eu chegava lá na casa dele para conversar com o filho, eu estava lá, ele dizia: virou crente agora, foi? Irmão, eu fazia de tudo para me esconder dele.
Tem gente rindo que passou por situação parecida, né? Virou crente agora, foi? São pessoas que falam assim, são pessoas que conhecem o passado. Pessoas que sabem o que você fez. Talvez dentre nós aqui tinha muita gente que era muito santa antes de se converter, mas também tem muita gente que não era. Mas, irmão, eu vou te falar, o diabo não pode lançar em rosto o seu passado. Ele não existe mais. Aleluia. Agora eu me perguntei uma coisa. Você se perguntou por que foi que Maria não derrubou esse nardo na cabeça de Jesus como era de costume? Porque pensa comigo, a unção, ela deve ser derramada onde? Na cabeça. O óleo da unção, ele vinha na cabeça. Por que foi que ela colocou nos pés dele? Aleluia. Eu não sei se você lembra, queridos, mas um grande ensinamento de Jesus para com os discípulos foi lavar-lhe os pés. Lavar os pés de alguém era sinal de que aquele que estava lavando era servo daquele que recebia a lavagem. Maria aqui, ela está expressando o seu serviço ao Senhor. Não era somente o fato de ungir alguém, porque a unção havia vindo do Senhor, era o fato de dizer: Senhor, eu sou o seu servo. Irmão, será se você de alguma forma não precisa resgatar esse valor? Lavar os pés de alguém? E é interessante, né? Ela não lavou os pés de Jesus com água, não, ela lavou os pés de Jesus com aquilo que ela tinha de melhor. Isso é ainda uma expressão ainda maior de honra, irmão. É ainda uma expressão maior de serviço. É você entender e considerar o Senhor superior a você de uma tal forma, que você não vai medir esforços, até mesmo para lavar os pés dele. E eu vou te falar uma coisa, queridos, olha, escute isso. Os pés de Jesus, dos discípulos e de quem andava com ele naquela época, não eram pés limpinhos, não. Está pensando que naquela época nós tínhamos sapato que nós temos hoje? Não, meu querido. Eram sandálias, irmão, que pegavam poeira, barro pesado. Eu pergunto a você, mulher, você está disposta a, no dia que você fez uma progressiva, uma escovinha, vir no sábado à tarde para evangelizar e pegar uma chuva? Valores, irmão. Porque eu vou te falar uma coisa, dificilmente. Eu não vou para a igreja hoje porque está chovendo, não quero molhar meus cabelos. E para que ficou pronta? Oh, aleluia. Irmão, eu vou te falar uma coisa. Sabe qual é a área que eu mais fui testado e provado? Muito obrigado, Markley, por ter vindo. Só eu e ela sabemos o que é, amém? Toda vez que eu lavo o carro, queridos, quando eu saio com o carro, chove. Parece uma coisa, né, pai? Parece um karma, meu negócio desse. Que negócio do diabo. Mas isso não mais me atinge, irmão. Karma, não sei se a palavra está certa, tem nem onde ver agora essa palavra. Não me atinge mais. Quando eu lavo o carro que chove, eu, graças a Deus, quando terminar a chuva, eu vou lavar de novo. Isso não vai impedir, irmão. Quando você tem algo que lhe impede de estar na igreja, é porque aquilo tem mais valor do que a igreja. Quais são os seus valores hoje? O que você precisa resgatar? Vamos finalizar? Aleluia! Outra coisa aqui que eu percebo. Sabe que Maria não usou um pano limpo para enxugar o excesso do óleo nos pés de Jesus? Ela usou seus cabelos. Isso me mostra que eu tenho que servir ao Senhor com aquilo que eu tenho, não com aquilo que eu ainda vou conseguir. O cabelo era algo que ela tinha, o pano nem sempre. Mas pastor, quem preparou um perfume caro não poderia ter preparado um pano? Poderia, mas no pensamento dela com o cabelo era melhor. Tem coisas, irmão, que com o cabelo é melhor. Sabe por quê? O pano não é parte de você, mas o cabelo é. Isso me mostra, queridos, a atitude de adoração de Maria Madalena para com Jesus era tão grande, irmão, era tão elevado o grau de honra que ela tinha com ele, que ela pensava consigo mesmo, tem que ser algo de mim.
Irmão, quando você vai adorar ao Senhor, em qualquer momento que seja, se não sair algo de você, não tem valor. Lembra lá o que eu disse, queridos? A maior atitude de gratidão para com o Senhor é expressa por aquilo que sai de mim. Eu pergunto a você, o que tem saído de você? Oh, aleluia. Eu quero finalizar, mas não estou conseguindo. Então seja um pouquinho mais paciente comigo, amém? Está cedo ainda, amém? São 7h30, aleluia, 7h36, vamos lá, vamos continuar aqui. Sabe o que eu vejo aqui também? Eu vejo que Maria honra Jesus sem restrições. Ela não estava preocupada com quem estava diante dela, do lado do outro, ela não tinha restrições, ela queria honrar. O que é isso, pastor? Devoção, gratidão, apreço, honra, consideração. É fazer independente do que os outros estão pensando, vendo, imaginando, falando. Quem tem sua mente pensa o que quer, tem quem a sua boca diz o que quer. Quem tem seus braços, seu corpo faz o que quer. Você faça o que é certo. Aleluia! Olha o outro ponto também aqui muito importante, queridos. O que eu vejo aqui? Eu vejo honra extravagante. Honra exuberante. Porque não era um pequeno pouquinho de perfume, não era algo pequeno, não, era algo, tudo que ela tinha. Era tudo lá, derramou o frasco todo, irmão. Ao ponto de um dos discípulos de Jesus olhar e dizer, rapaz, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Podia ter vendido, ter dado aos pobres. Não é assim o nosso pensamento muitas vezes na hora do ofertório, irmão. Não, para que eu vou dar essa quantia aqui? Não, é melhor eu reatear e abençoar a vida de alguém. Eu vou te falar uma coisa, queridos. Cada coisa deve estar no seu devido lugar. O Senhor falou, em um determinado momento, acho que foi em Mateus capítulo 17, ele disse assim, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Há momento para você dar a César o que é de César. Mas também há momentos que você também precisa honrar ao Senhor, não com as suas sobras. Porque essa mulher, ela não honrou a Deus com as suas sobras, irmão. Essa mulher, ela honrou ao Senhor com tudo aquilo que ela possuía. Eu pergunto a você, seu tempo é tão precioso que você não consegue dar a Deus mais meia hora? Seu tempo é tão precioso que você não consegue caminhar com Ele mais uma milha, irmão? Aleluia! Sabe, estávamos lá pintando o prédio lá, eu não estou lembrando disso, vou falar. A gente estava lá pintando o prédio e o irmão chegou e queria pegar o meu pincel e o meu rolo. Eu disse, irmão, não faço não, eu vou pintar. Eu participei daquilo. Eu entendo que era honra, ele não queria que eu simplesmente fizesse algum esforço. Mas eu vou te falar, irmão, nós não somos de vidro. Não, a gente tem que arregaçar a manga, colocar a mão no arado e não olhar para trás. Tem pessoas vacilando porque estão olhando para trás. Oh, aleluia! Outra coisa aqui no verso 3, coloca o verso 3 para mim, por favor, Val. Val é bênção, topada e bem rápida. Olha o que é isso aqui, ó. Então Maria, tomando uma liba de bálsamo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. E isso me mostra que o amor verdadeiro, o amor dedicado a Jesus, ele vai influenciar o ambiente, vai influenciar pessoas. Pessoas vão olhar e vão reconhecer isso, irmão. Porque a palavra fala que encheu-se toda a casa. Já viu aquele tipo de perfume que ele só vai ser sentido na sala? Porque você está lá? Já viu aquele tipo de perfume que por onde você passa, as pessoas sentem e ele permanece lá? Foi esse. E isso me mostra que aquilo que nós vamos fazer para o Senhor não é algo que vai se acabar rapidinho. Tem que ser algo que permanece, querido. O perfume encheu a casa. Eu pergunto a você, os valores que você tem dado a determinadas coisas, tem enchido a casa ou o lugar que você está com a presença de Jesus? Ou com a ausência dele? Aleluia.
Um outro ponto também muito importante, no verso 4, diz assim, ó, mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos que estava para traí-lo, aleluia, glória a Deus, disse assim, ó, por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Sabe que voz é essa? A voz de Judas é a voz daquele que não ama. A voz de Judas é a voz daquele que não honra. A voz de Judas é a voz daquele que perdeu o real valor das coisas. Toda vez, queridos, que você pensar que não deve dar a Deus o melhor, é porque de alguma forma, queridos, o real valor de quem é Deus para você foi perdido. Um outro ponto também muito importante, queridos, é que enquanto Maria, ela estava enxergando a honra e o serviço ao Senhor, Judas só via aquilo como um esbanjamento de perfume. Rapaz, que coisa, eu vou falar novamente. Não é assim que nós vemos muitas vezes no ofertório, irmão. Para que dar essa quantia ou aquela? Isso é um esbanjamento. Eu vou te falar uma coisa, queridos. Sabe quais foram os melhores dias da minha vida que eu rompi financeiramente? Quando eu dei ofertas de rompimento. Quando eu simplesmente me propus a fazer para o Senhor, além daquilo que estava no meu coração. Sabe, meu querido, isso é honra, é você ir além daquilo que lhe está proposto, é você entender que Deus merece o seu melhor. E eu quero que você entenda, não estou falando sobre isso para arrancar mais dinheiro do seu bolso hoje à noite, porque quem congrega aqui sabe que essa igreja não é assim. Agora eu quero que você entenda de uma vez por todas, que a honra que você deve dar a Deus, você não pode dar a mais ninguém, nem mesmo aos pobres. Porque a visão mesquinha, egoísta e de alguém que havia perdido o real valor das coisas, era a visão de Judas. Ele trocou o que era real e verdadeiro por aquilo que deveria ser dado aos pobres. Eu quero que você entenda, queridos, que os pobres possuem o seu valor. A caridade, a bondade também. Mas Deus também tem um valor dele e esse ele não troca por nada. Olha o que ele diz aqui, ó. Oh, aleluia! Eis assim, ó, verso 4, mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, que estava para traí-lo, disse, por que não se vendeu este perfume por 300 denários, e não se deu aos pobres? Eu até anotei aqui algo que veio, né? Mas na verdade, eu vou falar assim, ó, por que cuidar desnecessariamente e tão empenhadamente dos pés de Jesus? Onde é que um pé tem mais valor do que um pobre? Não é assim o nosso pensamento muitas vezes, irmão? Com relação às coisas da igreja, com relação aos irmãos do nosso lado, com relação ao marido, com relação à mulher, com relação a filho, com relação a líderes, com relação a pastores. O pé, hoje à noite, é justamente aquilo que tem valor e que você não está dando valor. Porque é pé. Oh, aleluia. Olha o que é isso aqui, ó. Verso 8. Olha o que Cristo responde. Porque os pobres... Verso 7. Jesus, entretanto, disse, deixai-a, que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Oh, aleluia. Sabe que a honra que deve ser dada a Jesus, ela não pode ser dada a mais ninguém? Nem mesmo aos pobres. Aleluia. A honra que você precisa dar ao Senhor e as coisas que Deus honra, ela não pode ser trocada por nada na nossa vida. Nada. Eu quero finalizar a ministração perguntando a você, mais uma vez, qual é o valor que o Evangelho tem para você? Qual é o valor que a sua igreja tem para você? Qual é o valor que o seu irmão do seu lado tem para você? Qual é o valor que a sua família, seu esposo, seus filhos, a sua casa tem para você? Qual é o valor que a sua liderança dessa igreja tem para você? Porque eu vou te falar uma coisa, tudo aquilo que você vê valor, você investe e você honra. Você pode curvar a sua cabeça? Aleluia. Pai, nós queremos te louvar nessa noite e te agradecer, Pai, por esse momento, Pai, maravilhoso.
Eu oro nessa noite, Pai, para que o Senhor possa abrir os olhos do nosso entendimento. Senhor, eu te peço perdão. Te peço perdão, Pai, se de alguma forma nós não estávamos conseguindo enxergar valor naquilo que de fato tem valor. Senhor, nós queremos valorizar aquilo que o Senhor valoriza. Nós queremos, Pai, dar valor àquilo que de fato o Senhor dá valor. Senhor, muito obrigado porque os nossos olhos espirituais estão abertos, Senhor, para encarar as coisas da forma como elas devem ser. Honrar a quem deve receber honra, Pai. Amar, Pai, todas as pessoas que estão diante de nós. Senhor, muito obrigado, porque hoje à noite é um marco para nós. E nós vamos fazer, Pai, tudo de acordo com o Senhor quer em nossas vidas. Em nome de Jesus. Senhor, nós consagramos nossa vida a Ti. Consagramos para o nosso pensamento. Consagramos para a nossa vida pessoal, a nossa vida financeira, para os nossos bens. Consagramos para a nossa família, a nossa casa. Consagramos ao Senhor nessa manhã. O que o Senhor tem para nós, Pai? Não queremos trocar, Pai, o que o Senhor tem por um prato de lentilhas. Nós queremos abraçar a sua visão e amar aquilo que o Senhor ama. Em nome de Jesus. Amém.